Muito antes da criação do homem, quando os céus brilhavam em perfeita harmonia, Deus reinava sobre o universo com poder, sabedoria e amor. Ao seu redor, legiões de anjos resplandecentes serviam com alegria. Entre eles, um se destacava, Lúcifer. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz ou estrela da manhã, era uma das mais esplêndidas criações de Deus. A Bíblia, em Ezequiel 28, o descreve simbolicamente como um ser cheio de sabedoria e perfeito em formosura, adornado com pedras preciosas e designado por Deus para um cargo especial, o querubim da guarda, aquele que ficava junto ao trono de Deus. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Foste perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Mas algo terrível começou a brotar no coração de Lúcifer. Mesmo cercado de glória, ele começou a desejar mais. Não queria apenas servir a Deus, ele queria ser Deus. Seu coração se encheu de orgulho, inveja e ambição. Ele se encantou tanto com sua própria beleza e poder que começou a pensar: por que eu deveria me submeter? Eu sou digno demais. Isaías 14 revela os pensamentos do anjo caído. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria tomar o lugar do Criador, exaltar seu próprio trono acima das estrelas de Deus. Essa foi a primeira rebelião da história do universo, o pecado do orgulho. Mas no céu, não há espaço para dois tronos supremos. Quando Lúcifer tentou se levantar contra Deus, houve uma guerra celestial. Apocalipse 12. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Também batalhava o dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Lúcifer perdeu. Ele e um terço dos anjos, que se rebelaram com ele, foram expulsos dos céus, lançados à terra. Foi o momento em que Lúcifer se tornou Satanás, o adversário, o acusador, o pai da mentira. Deus, sendo absolutamente justo e santo, não pode conviver com o mal sem julgá-lo. A rebelião de Lúcifer não foi apenas um erro, foi uma traição cósmica, um ataque direto à ordem perfeita do universo. Se Deus não o expulsasse, a santidade e a justiça do próprio céu seriam corrompidas. Além disso, a permanência de Lúcifer no céu significaria que o mal teria autoridade no lugar da perfeição eterna, algo incompatível com o caráter de Deus. Lúcifer foi criado por Deus, mas não como um robô, ele tinha livre-arbítrio. O pecado nasceu dentro do próprio coração de Lúcifer. Ele criou o mal ao escolher se rebelar. A raiz da queda foi o orgulho e a ambição de poder, não a fraqueza. Deus não destruiu Lúcifer imediatamente, mas permitiu sua existência por um tempo como parte do grande plano de redenção, onde o bem e o mal seriam plenamente revelados. Depois da queda, Satanás passou a agir no mundo, tentando ser humano, como fez com Eva no Éden. Ele se tornou o inimigo da humanidade e de Deus, tentando arruinar o plano de salvação. Mas a profecia em Gênesis 3 já prometia a vitória final do bem. O descendente da mulher, Jesus Cristo, pesaria a cabeça da serpente. E assim, mesmo após a queda, Deus já planejava a redenção. A Bíblia garante que a rebelião de Lúcifer terá um fim definitivo. Em Apocalipse 20:10, está escrito: o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado para todo sempre. Um dia, o mal será destruído, e o reino de Deus triunfará completamente. A história de Lúcifer é um alerta, mas também um lembrete poderoso. Deus é justo, mas também misericordioso. Muito antes da criação do homem, quando os céus brilhavam em perfeita harmonia, Deus reinava sobre o universo com poder, sabedoria e amor. Ao seu redor, legiões de anjos resplandecentes serviam com alegria. Entre eles, um se destacava, Lúcifer. O céu havia sido abalado. A luz que brilhava em Lúcifer se apagou. O anjo outrora radiante, agora coberto de trevas, caiu com fúria e sede de vingança.
Mas a história não terminou com sua queda. Não, ela estava apenas começando. Deus criou então a terra, bela, intocada, pura. No centro desse novo mundo, colocou uma criatura única, o homem. Não era um anjo, mas algo mais curioso, feito do pó da terra, mas carregando o sopro da vida divina. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, viviam em comunhão com o Criador. E isso enfureceu Satanás. Como essas criaturas frágeis, de barro, são eles o novo reflexo do Altíssimo? Satanás não podia permitir isso. Foi então que ele se escondeu na forma de uma serpente, astuta, persuasiva. Deus disse para não comer. Será que ele está escondendo algo de vocês? Se comerem, serão como Deus. A mesma tentação que o destruiu foi agora lançada sobre o ser humano. Você pode ser como Deus. E assim, o mesmo orgulho que levou Lúcifer à ruína entrou no coração da humanidade. O pecado foi concebido, e o paraíso, perdido. O mundo mudou. O homem se afastou da presença de Deus. A dor, a morte e o caos entraram na criação. Mas diferente dos anjos caídos, o ser humano recebeu uma promessa. Do descendente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A guerra continuava. Mas agora, nós fazíamos parte dela. Antes da queda, o coração se exalta. Provérbios 16. Lúcifer caiu por orgulho. Eva caiu por orgulho. Nós caímos quando colocamos o eu no trono que pertence a Deus. Cuidado com o desejo de ser o centro. O orgulho disfarça-se de independência, mas no fundo é rebelião contra Deus. Lúcifer era chamado de estrela da manhã. Mas quando se desligou da luz de Deus, virou trevas. Seu brilho pessoal, seus talentos, sua beleza, nada disso sustenta você sem conexão com o Criador. A queda começa quando achamos que podemos brilhar sozinhos. Lúcifer escolheu. Adão escolheu. Deus respeita o livre-arbítrio. Mas as escolhas ecoam pela eternidade. Toda decisão tem peso. Quando você escolhe desobedecer, está alinhando-se a um lado dessa guerra. Mesmo após a queda, Deus poderia ter apagado tudo. Mas Ele escolheu amar e nos dar um Salvador. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, entrou na guerra e venceu a serpente com o sangue da cruz. Há esperança. A história não termina na queda. Há redenção. Há uma cruz. E há um trono, que ainda está sendo oferecido. Imagine a cena final. O inferno em silêncio. Satanás, agora deformado pelo ódio, olha para o trono onde um dia quis sentar. Mas naquele trono está Jesus, ferido pelas mãos dos homens, coroado de glória. E atrás dele, os redimidos, aqueles que disseram não ao orgulho, e sim à graça. Um dia, a batalha acabará. E Deus perguntará: em que lado você lutou? Essa não é só a história de um anjo caído. É a nossa história também. Porque todos temos um pouco de Lúcifer dentro de nós. Mas também temos a chance de refletir a luz de Cristo. Essa é a história porque Lúcifer caiu. Se você gostou, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Comente o que achou dessa história. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus Altíssimo, Tu és santo, justo e eterno. Diante do Teu trono, os céus estremecem e os anjos se prostram. Tu conheces os corações, até os pensamentos antes que se formem. Hoje eu me coloco diante de Ti, com temor e reverência, lembrando da história daquele que caiu por orgulho, do anjo que quis ocupar o Teu lugar, do brilho que se perdeu por desejar glória que não era sua. Pai, guarda-me da vaidade. Livra-me do engano sutil do orgulho. Não permitas que eu deseje ser grande, quando fui criado para refletir Tua grandeza. Que eu jamais me esqueça. Sem Ti, nada sou. Que o desejo de exaltação nunca me corrompa. Que a soberba não encontre morada no meu coração. Ensina-me a andar com humildade, a obedecer mesmo quando não entendo, a servir mesmo quando não sou visto, a me alegrar quando o Senhor é glorificado, mesmo que eu não seja lembrado. Que eu nunca troque a luz da Tua presença.
pelas trevas de um trono falso. Que meu coração seja teu trono, e que o teu espírito reine sobre cada pensamento meu. Senhor, onde houver sombra em mim, traz tua luz. Onde houver orgulho, planta a humildade. Onde houver rebelião, estabelece teu governo. E quando eu for tentado, como Eva foi, como Lúcifer foi, a tomar para mim o que só pertence a ti, lembra-me da cruz, do Cristo que se humilhou até a morte, e foi exaltado por ti acima de todo nome. Que eu siga os passos dele, que eu viva para a tua glória, que eu caia aos teus pés, para jamais cair longe da tua graça. Em nome de Jesus, o vencedor da serpente, o Rei que reina com justiça e verdade. Amém.